Olá, tudo bem? E aí, me conta uma coisa, você ficou surpreso com a prova da Unifesp? Não, né? Pois é, não tem nenhuma surpresa na prova da Unifesp, tem um formato definido e a Unifesp vem seguindo esse critério já há um bom tempo, né? Esse formato há um bom tempo. O que a gente teve em mãos então? Uma prova, como sempre, longa, mas dessa vez uma prova bastante centrada na gramática, uma gramática bem tradicional, em alguns casos aplicados, em alguns casos não. Eu tinha que saber o que era uma conjunção, eu tinha que saber o que era um pronome, né? Eu tinha que saber concordância, embora o nome concordância não aparecia, não tivesse aparecido. Então uma prova assim que cobrou aquele conhecimento de gramática fundamental e importante que a gente tem que ter para lidar com o texto, para saber as nuances semânticas de um determinado texto, né? Alguns textos um pouco longos, em alguns casos até desnecessários, porque o texto era muito longo, muito extenso, textos muito bons, textos muito bem selecionados, mas que você, que estava bem preparado e que já sabia a extensão da prova que você ia encontrar, em alguns casos você conseguia resolver as questões sem o auxílio do texto, né? As questões de gramática, por exemplo, a maioria você resolvia sem nenhuma referência ao texto, né? De literatura, como sempre, houve uma cobrança de história da literatura, cobrou-se um conhecimento, mas de coisas fundamentais, né? Ou de coisas que a gente poderia dizer bastante clássicas. A linguagem do Guimarães Rosa, a temática do José Lins do Rego, o arcadismo numa oposição ao barroco, né? Então algumas coisas assim bem clássicas e bem estruturadas e muito bem feitas. Uma prova de linguagem, uma prova de entendimento de texto, com perguntas muito bem feitas, muito bem articuladas, que não suscitaram nenhuma dúvida. A única ressalva, então, que não é uma ressalva, na verdade é um comentário, que, de novo, que você já deveria estar preparado para isso, uma prova extensa, uma prova longa, que deve ter exigido de você uma concentração, um foco bastante determinado, né? Muito bem, o tema da redação, para variar, uma vez que nós estamos falando de Fundação VUNESP, que é quem articula a prova, é um tema polêmico, um tema de bastante assim, interessante, né? Público, atual, um tema que está aí, que a gente tem ciência e ouve falar disso no cinema, na televisão, nos jornais, nas mídias sociais, etc, etc, né? Era a eutanásia, a discussão sobre a eutanásia, entre a liberdade de escolha e a preservação da vida. Então, havia textos, né, que sustentavam e que você deve ter articulado a sua opinião com argumentos bem consistentes. O problema desses temas que são polêmicos é a gente enveredar por uma posição muito radical, né? E não é que isso, o problema disso é que torna-se muito difícil articular uma sustentação para um posicionamento muito radical. Bom tema, boa proposta, que deve ter permitido um desempenho bem legal da sua parte. Tá ok? Grande abraço então.